Família Petropolitana, mais uma vez nós estamos aqui para o nosso papo de toda semana. Hoje eu estou muito satisfeita, porque eu tenho muitas notícias boas para dar a vocês e convites para fazer. Primeiro, domingo agora, nós vamos ter a eleição do Conselho Tutelar. Tem muita gente que ainda fala no voto obrigatório e que gostaria de votar facultativamente. Então, domingo agora é uma boa ocasião para exercitar essa vontade de votar sem ser obrigado a votar. No Conselho Tutelar, ninguém é obrigado a votar. Mas eu queria dizer para vocês do papel espetacular e fundamental, indispensável, que o Conselho faz hoje em dia, no auxílio às crianças e adolescentes que têm problemas de toda ordem e também no aconselhamento dos pais. Então, é uma eleição que a gente deve acompanhar com cuidado, tentando ver, inclusive, quem são os candidatos. Nós temos que eleger 5 conselheiros aqui para o centro da cidade e 5 para o distrito, mais os seus suplentes. E temos 26 candidatos. Eu vou pedir ao Luciano para projetar rapidinho para vocês, talvez gravarem, o endereço do link que vocês podem entrar para saber todos os endereços de todas as zonas eleitorais, conforme o número do seu título. E o que vocês têm que levar na hora de votar, o título e um documento com foto. Luciano, será que você podia fazer o obséquio de projetar aí para nós? Olha lá, está lá escrito na tela, olha lá, Web 2 Petrópolis RJ, tá bom? Então vamos ver o retrato aí a foto, o retrato não existe mais, eu ainda falo em retrato. Foto dos candidatos aí, dá para você projetar, Luciano? Pronto, olha, estamos aí, ó. Não sei se vocês conhecem algum deles ou se interessam por algum deles, mas botei aqui os 26 candidatos, dos quais nós vamos tirar 10 titulares e 10 suplentes, para vocês terem uma base para saberem se querem ou não. Eu estou dizendo isso porque o nosso programa, além de estar sendo veiculado agora no ar, entra direto no Facebook ao mesmo tempo, e depois tem as repetições do nosso canal 3 aqui, como vocês já estão acostumados. E neste canal 3, eu queria lembrar a vocês que nós temos outra novidade agora. Às 9 horas de todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos o programa Petrópolis em Foco, com a Flávia Rocha. Então, vamos dizer assim, uma resenha de Petrópolis todos os dias, muito interessante, que vocês não devem perder, porque é bem ilustrativa para todos nós. Bom, agora acabei meu papo falando dos eventos que vão ter e dos convites que eu gostaria de fazer. Mas os meus candidatos de hoje, um deles vocês conhecem aqui mesmo da emissora, também tem convites para fazer. É a Catarina Maú, que nós sabemos que tem um programa espetacular aqui na televisão, mas além disso, além de apresentadora do programa dela, que trabalha com a cultura incansavelmente, ela também é escritora, não sei se vocês sabem, e é editora. Então eu vou passar para a Catarina para ela falar um pouquinho desse lado dela que talvez vocês não conheçam. E depois eu vou passar para os meus outros convidados que também estão nessa área da literatura. Catarina, é um prazer estar com você aqui, né? Em casa, nós batendo esse papo mais uma vez, né? Então, Ana, primeiro quero agradecer muito estar aqui,
porque é bom a gente morar numa cidade desse tamanho que a nossa porque a gente se cruza com as pessoas, a gente toda hora está aí perto dos nossos amigos. Considero você uma pessoa muito querida e sou muito sua fã, porque a gente, né, mulher, a gente precisa de mulheres que sejam referências, e você é uma grande referência feminina na nossa cidade, não pela sua função agora, né, cuidando dessa parte da cidadania, mas porque você já foi, né, da área política, já teve aí um legado deixado para a gente num momento que era muito mais difícil para as mulheres. Ainda é difícil agora, mas você foi uma desbravadora aí, né, e deixando esse caminho para a gente. Então, eu sou sua fã. Obrigado. Mas é um prazer sempre estar com você. Com certeza. Conta para mim um pouquinho. Como é que vai ser essa divulgação desse teu livro? No que ele consiste? Por que você resolveu escrever? Olha, Ana, eu sempre escrevi. A minha vida inteira, eu acho que se eu ainda não faço terapia, é porque eu escrevo. Porque a gente que escreve, a gente consegue organizar nossos sentimentos. Eu acho que meus pares aqui vão dizer que é a mesma coisa. A gente está aí com a mente conturbada de emoções, né? A gente é muito intenso. Eu sou sagitariana, sou muito intensa. E gosto de escrever. E quando eu escrevo e leio, me parece que o problema diminui, porque a gente vê aquilo organizado. Então, eu sempre escrevi sobre tudo. Mas me dediquei muito tempo a escrever poesia, porque é a área que eu sempre gostei muito, desde a infância. Escrevi várias peças de teatro, tenho algumas canções musicadas, mais de 60 com meu parceiro Renato de Rezende. A gente faz as letras para espetáculos infantos juvenis, né? Então, eu tenho várias letras que já viraram música. Mas eu gosto, de um tempo para cá, eu tenho gostado de escrever crônicas. Porque a crônica ela te dá uma liberdade de você comentar determinado assunto sem precisar escolher tanto a métrica, né, ou a sonoridade. Tem sonoridade também, mas é mais uma escrita cotidiana. Então, eu comecei a escrever e não sabia que era crônica, porque eu também não me... Para crianças e palestras, né? Não em estudo formal, mas em academias que nós montávamos, em grupos, né? Mas eu não tinha estudado o gênero da crônica, apesar de gostar de ler crônica. Mas todos os meus amigos escritores começaram a falar: essa crônica está bonita, essa crônica está linda, você é um excelente cronista. E aí, quando eu vi, eu tinha vários textos que eu gostava. E esses textos têm que tamanho, mais ou menos? Não tem obrigatoriedade, né? Ele pode ter meia página, uma página, dá até para eu ler umzinho aqui depois, se sobrar tempo. Mas aí eu comecei a postar nas redes sociais, né? E a poesia é uma coisa assim mais... a gente tem que lapidar mais. A crônica, ela nasce inteira. Parei, escrevi a crônica de manhã, tomei café, não com obrigação também, tive uma inspiração, parei o carro, digitei ela no celular e ela nasce. E aí, nasce e acaba, assim, porque ela é um começo, meio e fim, né? Com a facilidade que você tem para escrever, no minuto você faz. E também porque ela já vem a ideia, pronto, por que eu estou escrevendo aquilo? Então, já tem uma ideia do que eu queria dizer para o meu leitor. E aí, nisso, eu tenho um amigo no Rio chamado Eduardo Soares, e ele é sagitariano como eu, e eu falei com ele no ano passado. Eduardo, ele tem um blog chamado Sol de Sagitário. Eu falei, vamos fazer um livro de crônicas juntos? Metade das crônicas eu leio eu adoro. Eu falei, a gente faz junto, porque eu também nunca fiz livro de crônicas e nunca fiz livro com ninguém. Eu achei a ideia boa de somar. E ele ficou muito emocionado, porque apesar de ter poemas e crônicas até premiadas, ele nunca teve um livro. E aí ele achou que era brincadeira, mas não era. Para mim, eu brinco sério. E aí a gente está com o livro agora, com as nossas crônicas. Felizes da Vida, lançamos na Bienal do Livro, agora no Rio de Janeiro, dia 1º de setembro, sim, num domingo. E agora a gente vai lançar em Petrópolis, dentro da Flise, que é a Festa Literária da Serra Imperial. E amanhã a programação toda vai ser na Boêmia, a partir de 12h30.
E o lançamento do meu livro e dele será às 4h, com participação de 2 astrólogos, a Sara de Lemos e o Paulo Marcos Carvalho, para bater um papo sobre essas influências. Vai bater um papo sobre as crônicas? Sobre as influências dos astros na vida da gente. Né? É leve. Não vai ser uma leitura de mapa astral. Vai ser uma conversa sobre isso. Né? Ótimo. E você tem uma editora agora? Eu tenho a Bem Cultural, ela já é parte da minha empresa de produção, né? Que é a Bem Cultural, e a gente trabalha aí. Já editamos quase 60 títulos de poetas, escritores, contistas, muitos infantos juvenis, e não só de Petrópolis, que estão espalhados aí no Brasil. Já fizemos livro de São Paulo, tem uma nossa escritora que está morando em Portugal. E assim vai, né? E na Bienal você foi bem aceita? O livro foi bem aceito? Gente, foi um momento bem sagitariano. Acabou a luz na Bienal porque chovia torrencialmente, mas todo mundo levou na brincadeira, porque a gente, se acabou a luz, acende os celulares. Nós autografamos muitos livros com os celulares acesos. Foi até emocionante. Que coisa boa. E aquela confusão dos da crítica, né? Aquilo não foi no nosso dia. Não foi, graças que pena. a Deus. Não, eu até gostaria de estar participando daquele momento, que a gente está precisando vencer a censura, né? Eu queria estar lá somando a parte dos que estão contra a censura, né? Mas não estava, não. Deu, né? Não dá. Mas a gente vence em outros momentos. E aí, então vamos falar um pouquinho com a Janir Lage. Janir, você ontem já teve o prazer de, então, ter a estreia do seu livro, né? Você lançou o livro ontem, não foi? Foi. E você Corações Alfabetizados. Coração Alfabetizado. E você não imagina que prazer. Foi? Nossa. E o sucesso? Foi grande? Olha, eu fico muito nervosa nessa situação que é nova para mim. Mas eu acho que foi grande sucesso, não foi, Catarina? Foi lindo, maravilhoso. E o seu livro são o quê? Crônicas também? Deixa eu contar a história para você. Eu trabalho na Escola Municipal Paulo Freire. Ótimo. Uma escola que atende a 127 alunos com dificuldades, né? A gente tem alunos de 7 a 58 anos, autistas. São crianças especiais, né? Sim, são pessoas especiais. E eu, como orientadora da escola, eu sempre tive a preocupação, eu queria que eles se tornassem visíveis, que não ficassem só escondidos dentro do sobrado, que é onde funciona a escola. E eu comecei a escrever histórias sobre eles. Primeiro, para mostrar para os professores que eu queria que eles sentissem a responsabilidade deles, o prazer que era estar trabalhando com aquelas pessoas e que eles vissem mesmo como eles são, conseguisse percebê-los mais ainda. E comecei a escrever. Foi o teu primeiro livro? Mas não será o último. Mas não era para ser livro. Eu fiz painéis. Como eu não sei desenhar, eu bordei. Bordei para poder ilustrar a crônica e coloquei em painéis que coisa interessante. Que era a comemoração de 5 anos da escola. Mas muito interessante. Gente, que coisa interessante. Isso aqui é uma carta de amor que um aluno escreveu para mim. Isso aí são palavras. Meu Deus, ao invés da escrita com letra, ela faz a escrita com bordado. Olha, que coisa mais linda, mas que coisa tão suave. Os bordados são os temas das crônicas. Que beleza, Janico. E aí, que coisa linda. Catarina disse que poderia virar um livro quando ela foi ver a exposição. Catarina dá nó em pingo d'água, né? E olha, eu nunca vi um filho nascer tão rápido, porque a exposição foi em maio, a gente está... Em setembro você já lançou na Bienal? Na Bienal, já viu um filho nascer tão rápido assim? Não vi, mas nós estamos na época da rapidez, então você está no auge da modernidade. Pois é. Deixa eu dar um filho close. Perfeito. Perfeito, né? Deixa eu dar um close aqui nessa capa, gente. Olha que coisa interessante, olha. E a capa é um coração cheio de fitinhas
de aquelas fitinhas de Bonfim, com que nome... são com o nome de quê? Dos alunos? Dos alunos todos. Alunos. Olha que coisinha linda. Eu faço questão de mostrar. Porque as fitinhas são como fitinhas do Bonfim, mas só que cada uma tem um nome. E no Juan. A gente dá para ver. Carlos, dá para ver os nomes aí. Celso. Ih, não vou ler tudo não, mas olha, tem um monte de fitinha aqui. Que coisa linda, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco da escrita, da escrita bordada. Ó, dá para focar aqui? Ó. Essa é uma carta de amor carta de amor, que gente, bordada, escreveu. Ó. Pode um negócio desse? Numa época em que ninguém escreve mais nada, numa época em que ninguém pega uma agulha para costurar, numa época em que a mulher não quer saber de serviço doméstico nem de trabalhos manuais. Isso é uma coisa extraordinária. Parabéns, Janir. Parabéns por você ter pensado isso e ter elaborado dessa maneira. E ter encontrado uma Catarina que comprou a tua ideia. Pois isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Coisa muito boa. E você está há quantos anos nessa escola? Nessa escola desde que ela foi criada. Eu fiquei lá 8 anos. Mas quantos anos você se dedica à educação? 44 anos. Você está na educação? Me aposentei em agosto. Me aposentei, mas... Mas saiu da escola? Saí da escola, mas a escola não saiu de mim. Tá. Não adianta. Claro. Eu continuo falando. A nossa escola, os nossos alunos, não consigo falar de outro jeito, porque ela é muito significativa para mim. E o seu lançamento foi aonde? Foi na Casa de Educação. Que tem tudo a ver, tudo né? Com tudo isso que a gente está falando. Com a presença de alunos da escola que foram, de outras escolas também. O Coral dos Anjos, que encantou a todos que estavam lá por não conhecer o coral. Foi um dia fantástico. E, por exemplo, se as pessoas quiserem adquirir o seu livro, onde é que ele está à venda? Olha... Hoje está lá no museu, por conta da crise, amanhã na Boêmia. Na escola também, as pessoas podem ir lá comprar, e na loja virtual, não é, Catarina? Sim, vai estar também na Livraria Nobel. Também? Não, na Livraria Nobel, na partir da semana que vem. Eu só queria fazer um adendo aqui, que a Janir, nós fizemos para o livro dela nascer um projeto de financiamento coletivo. Então, as pessoas todas colaboraram, fizeram compras antecipadas, doações, e nós conseguimos bater a meta total. Então, quanto tempo de... 2 meses. Em 2 meses a gente angariou todo o valor. Por quê? A venda agora, a Janir está destinando totalmente para a escola, para fazer atividades culturais com os alunos. Para fazer Escola Paulo Freire? Para Paulo Freire, porque são os alunos que são a inspiração do livro. E eles gostam de ir no cinema, passear, sair para o piquenique. E as verbas ficam curtas para esse destino. Então, quer dizer, é um livro que agora qualquer compra será destinada para esse fim. E vai ter na Nobel também? Vai ter na Nobel também. Gente, olha só, que ótima oportunidade para se comprar um livro diferente. Lindo. Livro, né? Livro, com papel, que é ótimo. Papel, costura, pano, agulha, tudo que está faltando no cenário atual, entendeu? E mais o que ele quer dizer, o que ele demonstra. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês terem, vamos dizer assim, essa descoberta de uma nova autora, de uma forma diferente de escrever e uma forma inusitada de ajudar. Né? Isso aí tem que ser bem marcadinho aí, porque isso também é um impulso que a gente tem, né, Janir? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, obrigada. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Bom? A gente ainda vai conversar mais, mas agora eu queria falar com o Márcio. E você, Márcio? Qual é o seu desafio? É para amanhã, né? Amanhã, então, e aí? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Amanhã a gente vai estar às 14, juntamente com outro amigo que também lançou um livro em 2017. Ele é um livro de contos também. A gente vai estar dividindo a mesa, batendo um papo sobre literatura contemporânea, né, e processo criativo, como surge, né, as ideias para os poemas, para os contos.
E Mas esses conta contos quem é são você baseados também, em né? quê? Você escreve há muito tempo? Você é petropolitano? Não, eu sou nascido em Duque de Caxias e fixei residência em Magé, que é um município vizinho. Eu escrevo desde os 20, aproximadamente 20, 19, 20 anos que eu lembro que eu comecei a escrever alguma coisa. Isso quer dizer que você escreve há quantos anos? Há 20, em 21. Bom truque, bom truque. Aqui, e você mora ainda em Magé, lá embaixo? Moro, fixei residência lá há 10, 12 anos aproximadamente. E moro num lugarzinho bem pacato, bem interiorano, assim, eu gosto muito. E como é que você conheceu a Catarina? Como é que você veio participar aqui em Petrópolis? Isso está em algum conto teu? Conta um pouquinho dessa história aí. A Catarina foi um achado, né? Eu também acho. A gente se conhece, uns 10 anos, aproximadamente. A gente se conheceu através de um projeto que ela tem, que chama-se CPI, né? Confraria da Poesia Informal. Eu vi num evento de rock aqui em Petrópolis, na boate Bauhaus, se eu não estou enganado. E aí tinha umas exposições, e aí uma coisa me chamou a atenção, que eu vi um poema dentro de uma garrafa de uísque. Falei, gente, como é que isso foi parar aí dentro? Aí fiquei fascinado pelaquela ideia, foi quando a gente se conheceu, aí a gente se adicionou, né, em rede social, eu comecei a participar desse projeto, né, da CPI, da Confraria da Poesia Informal. Um pouco mais à frente surgiu o primeiro livro impresso da CPI, uma antologia com vários poetas do Brasil e do mundo, né, também, poetas da África, de outros lugares. Eu participei, aí depois teve a segunda edição, eu participei. Lançamos na Bienal, isso aí. Foi a segunda edição, né? A gente foi indo para São Paulo, na Bienal de São Paulo. Lançamos uma aqui no Rio de Janeiro, na Bienal seguinte foi em São Paulo. Foi em São Paulo, que tá 40 pessoas que foram de vários lugares do Brasil para se reunir para lançar isso na Bienal do Livro. Que beleza. Foi Sucesso absoluto. Foi um momento único, assim. Foi bem legal, bem bacana. E os contos são mais ou menos, quer dizer, são todos seguindo uma linha de raciocínio ou não? Geralmente um livro são 14 contos no total e um microconto, que é um experimento, né? Surgiu assim, a gente precisava fechar a paginação do livro e eu tinha um rabisco já, aí surgiu esse microconto. Geralmente um livro de contos, eles têm temas específicos, né? Cada conto tem os temas específicos. Só que, no entanto, esse livro aqui, ele carrega uma unidade, ele não foge a essa regra. Os contos são variados os temas, mas ele carrega uma unidade. Qual seria essa unidade? É uma espécie de busca pelos estágios mais primeiros, né, mais primitivos do homem. Hoje a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, pega o celular. Vai ver mensagem, vai ver e-mail. É difícil você acordar meia hora mais cedo, juntar a família e tomar um café. E os contos abordam isso? Essa dificuldade do mundo moderno de se comunicar, parece incrível estar dizendo isso, né? Mas é uma dificuldade você se comunicar desde que não seja através do celular, né? Exatamente. Eles falam sim, mas não de forma direta. Em momento algum eu menciono nos contos nada de rede social, de modernidade. Como que se dá isso? Ela se dá através da construção das histórias. As histórias se passam em cidadezinhas do interior. As personagens são personagens muito simples, pessoas ligadas ao campo, à terra, à produção agrícola, aos animais, né? Aquela coisa de você juntar 12 filhos na família, todo mundo tomar o café, todo mundo almoçar, entendeu? Então nesse sentido que se dá essa busca. Aos 9 anos de idade, eu fiz uma viagem para o interior da Paraíba, de onde são meus pais. É um lugarzinho onde nem eletricidade tinha. E foi o único convívio que eu tive com meus avós paternos. Eu fiquei lá 25 dias. Mas esse convívio me marcou tanto, ele ficou tão impregnado na minha vida, que mais de 20 anos depois, esse convívio, ele está aqui, nesses contos. Mas na grande maioria desses todos contos. Ou se desdobrou num conto? Não, ele vem ao longo do livro. Ao longo do livro. Tem, acho que 2 ou 3 contos que já se passam mais em cidades urbanas, mas assim, a grande maioria dos contos vem dessa viagem, dessa impressão que me causou essa convivência, a única convivência. Uma vida interiorana, assim, é isso que você... Sim, ver a figura do meu avô e da minha avó é impressionante. Eu consigo hoje, aos 41, eu tinha 9, ouvir o som da minha avó gritando por uma neta dela. Aquela coisa bem nordestina, bem interiorana, bem pura.
Ô, Glória, senta direito, que isso não é jeito de menina sentar, sabe? Eu consigo ouvir a voz da minha avó. Foram apenas 25 dias de convivência, mas ficou tão marcado, entendeu? Então é dessa forma que se dá essa busca, né? Essa busca pelos estágios mais... Foram duas pessoas que marcaram muito a tua vida. Muito, né? muito, muito. E você transbordou isso para a escrita. Em literatura, é. Surgiu, assim, as ideias, elas estavam rabiscadas. Eu tinha uma ideia para escrever um conto e rabiscava, para não perder a ideia. Mas não, né? foi nada escrito naquela época. Não. Esse livro foi escrito... Então, eu vou chegar como esse livro foi escrito. Aí eu escrevi, aí tinha lá uma ideia para uns 5, 6 contos. Eu escrevia muito em verso, né? Eu tenho outro livro de poesia pronto, provavelmente vai sair início do ano que vem, fevereiro, março. Pela Bem Cultural, eu espero. Agora que vocês tomaram... Eu também. Vocês tomaram uma parceria que Não vão parar, nenhum dos dois. Uma parceria que tem dado certo, aquilo que time que está ganhando não se mexe, né? Então, há uns 2 anos atrás, eu namorava uma pessoa e aquela coisa de a pessoa ir passar o final de semana, aí fica segunda, fica terça. Aí eu saí para trabalhar e... Eu trabalho nos Correios, trabalho perto de casa, consegui almoçar em casa, eu sou carteiro motociclista. Então, cheguei em casa para almoçar, na hora do almoço, a minha sala estava toda espalhada, muitos papéis, cadernos meus. E a menina achou os meus escritos e foi na internet, e começou a ler alguns, aí foi na internet, começou a pesquisar concursos literários. Ela achou um concurso lá, até bem interessante, um prêmio Sesc de literatura. E não, você vai ter que se inscrever nisso aí. Rapaz, eu vou concorrer com escritores já renomados, escritores que já têm livros publicados, não vai dar certo, mas escreve. Acabou que não deu tempo de participar do concurso, porque exigia um número mínimo de contos, mas aí ela despertou toda essa coisa que estava guardado, anotado ali. Né? Aí eu comecei a escrever os contos, e aquilo foi tomando forma. Aí quando eu vi, eu tinha 11, 12 contos prontos. Mas espera aí. Então você escrevia por um transbordamento daquilo que estava dentro de você. Mas você não esperava publicar? Você não tinha isso em meta assim da tua vida? Não, porque, como eu falei... Você tinha o seu trabalho e tal? Tinha uma vida normal. Eu sou pai, né? Pai solteiro. Ele cria os 2 filhos. Eu crio 2 filhos. Nós que defendemos aí, né? Legal, Eles vivem homem. Com você? Os meninos? Sim, vivem comigo. A Frida 2 tem... meninos? A Frida hoje tem 15. Eu crio ela sozinha desde a época da separação. Eu e a mãe somos amigos, grandes amigos. Mas optou-se, né, amigavelmente por ela ficar comigo. Eu crio ela desde os 5 aninhos. E o Renoir tem 11, ele veio depois. Sentindo muita falta da irmã. Isso já dava um livro que eu gostaria muito que você escrevesse, porque uma paternidade responsável é rara hoje em dia. Tem 2 contos infanto-juvenis aqui que é dedicado a essa relação de pais e filhos, né? Essa coisa, essa união, né? Essa modificação que se dá no ser humano a partir do momento que ele é pai, que ele é mãe. É uma transformação incrível. Você passa a ver o mundo, né, realmente com outros olhos. De outra maneira. Eu costumo dizer que a gente perde o direito de morrer, né, quando tem filho. É verdade. Você não pode nem mais morrer, porque se você morrer, eles vão ficar... Quem vai cuidar, né? Você tem essa preocupação. Então, fui escrevendo e aí surgiu o livro. Quanto tempo também que a gente fez esse livro? Também foi um tempo. Olha, eu queria... Depois dessa ruptura de arrumação... Olha, eu queria só fazer um comentário. Porque a gente, quando faz a editora, né? Faz o livro, a gente organiza tudo e manda para uma gráfica. E aí a gráfica vai fazer a impressão. É uma preocupação muito grande para a gente como é que vai ficar essa impressão. Se vai ter um erro. Porque por mais que a gente acerte... Espera aí, Catarina, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, você, quando manda para impressão, você já manda a programação visual do livro pronto? Todinho, tudo. Não, nós mandamos pronto. Essa editora é que faz. Fazemos inteiro, capa, organizamos, revisão, tudo. Arte. O Avel disse, que eu chamo ele de Avel, né? A Márcia Avelino disse que queria uma capa, ele descreveu, e o Rodrigo Santana fez a capa do jeito que ele queria, e quando ele viu, ele falou assim, nossa, foi isso que eu imaginei. Né? Então, quer dizer, isso é um processo criativo junto, né? Nós vamos criando junto tudo isso. Mas, assim, o que eu queria salientar é que é a minha preocupação, como é que vai ser isso? Como são muitos exemplares, chega direto na casa dos autores, não vem para mim. Ele já chega na casa das pessoas, porque eu mando o transporte da gráfica já entregar, né? E aí eu estava viajando fora
até fora do país, e o da Janir chegou. E eu queria estar perto, porque eu quero ver antes deles. Porque aí eu vou na gráfica, busco uns exemplares, vejo, e enquanto a gráfica entrega. E a Janir não queria abrir. Conta aí, como é que foi? Porque cada um foi uma história mais engraçada do que a outra. Não, porque eu queria abrir o pacote de livros junto com ela, com uma pessoa especial junto de mim. Eu falei, gente, não tem graça nenhuma eu abrir aqui sozinha. Aí ela me deu uma bronca. Aí eu falei, Janir, chegou. Eu falei assim, como é que tá? Eu vou esperar meus amigos para abrir à noite. Eu falei, esse livro deve ter vindo com defeito e ela não quer me falar. E eu agora fiquei preocupada um dia inteiro viajando, preocupada com o livro, porque eu não via se estava direito. Aí ela fez uma cerimônia para abrir o livro. Aí eu abri, né, para dar um retorno para ela. Catarina, tá tudo direitinho. E foi assim uma sensação de quê? De descoberta? Muito prazerosa. Assim, de surpresa. Eu criei. Uau, olha só. Tá aí o nosso sonho. A minha criação se personificou. E agora é de verdade, né? É muito interessante. E você, agora conta aí a sua reação? Não, a reação dele de chegar em casa e ver aquela bagunça toda, e foi isso que fez ele fazer um livro, né? Quer dizer, criar um livro, como é? Quando chegou prontinho, aquele monte de caixa. Aí você organizou na estante. Eu estava fora também, assim, na minha cidade, mas não estava em casa. E aí tinha um rapaz lá trabalhando no terreno, né? Roçando o terreno e tal, e ele recebeu os livros. Ele não me ligou, ele falou, ele podia ser uma bomba, e ele recebeu. Chegou lá o carro da gráfica, ele assinou, recebeu, ele não me ligou, tem um cara aqui entregando os negócios, não falou nada. Cheguei da rua, tô vendo aquelas caixas, né? Aí não atinei, fui tomar banho. Quando eu voltei, eu comecei a abrir, né? Aquele rompante, abrir. E aí, assim, foi uma sensação única, assim. Aí eu peguei, eu falei, eu tenho que registrar isso de alguma forma. Tem um compositor, um cantor, que ele é de muita influência na minha obra, poética e em prosa também, que é o Belchior. Sou fascinado pela obra do Belchior. Ele me influencia diretamente o meu pensamento, a minha escrita. E aí eu coloquei Belchior para tocar. E aí peguei o celular e fiz um vídeo, deitando por cima do vídeo, cantando a música do Belchior junto. Um momento assim... Foi lindo, maravilhoso. Aí a primeira pessoa que eu mandei o vídeo, lógico, foi para ela. Falei, Catarina, chegou. E foi mágico. Catarina, assim. Qual é a sensação que você sente enquanto editora, participando tão ativamente dessa alegria que eles sentiram enquanto autores? Como Olha, Ana, é muito mais do que profissional. Primeiro que eu não sei trabalhar sem, porque eu trabalho com arte, com cultura a vida inteira, né, com educação. Aí eu falo, gente, eu não consigo ser só profissional. Eu sou uma pessoa que eu fico amiga das pessoas, né? A gente começa esse processo alguns já eram meus amigos. Eu já trabalhei com a Janir também, uma época. A gente não tinha tanta intimidade. Depois eu descobri que eu até dei mais aulas para o filho dela. Né? Então, quer dizer, tem uma coisa entrelaçada. Mas, assim, esse processo aproxima muito a gente. A gente fala com a pessoa o dia inteiro, a gente, né, conversa o dia todo, a gente sonha junto, a gente planeja junto, né? Comemora junto. Então, é muito emocionante, porque o que eu mais lido nessa coisa de ser editora me dá mais prazer do que a de ser escritora. Porque eu lido com as pessoas me dizendo, nossa, eu estou muito feliz. Tipo assim, você, né, é responsável pela minha felicidade. Eu não esperava isso. Quer dizer, eu não sabia como é que eu ia concretizar. Então, são muitas pessoas que se realizam. O livro mudou a minha vida. Gente que tem uma vida plena fala, o livro mudou a minha vida. Esse livro, né, especial. Eu agradeço a pessoa que me apresentou a você. Eu ouço isso de várias pessoas. Então, eu acho que assim, a minha vida fica muito iluminada, né? Então, a minha missão é essa. E cada dia chegam mais autores. Né? A gente também não quer ter muitos, porque eu quero trabalhar desse jeito, com esse carinho, individualmente. Quero que o autor receba o livro e ele queira me mostrar pela felicidade de dividir e compartilhar. Não porque não há satisfação de autor e de nossa relação não é essa, né?
Então eu sonho muito Quer com dizer, eles. não é nenhuma coisa comercial, né? Você não nota, você eu não ganho dinheiro com trata o isso, livro claro, como- mas eu não consigo. Eu tenho um vínculo com o livro deles. Eu tenho um vínculo, cada vez que alguém fala do Coração Alfabetizado, que eu leio uma homenagem a Janir, que uma pessoa está lá no lançamento, que eu vejo o Márcio Severino com essa emoção me mandando aquele vídeo, me dá vontade até de chorar, porque assim, é lindo a pessoa poder ser feliz, realizar um sonho, né? E se a gente participa, para mim é tudo. É importante salientar um detalhe. Normalmente, a relação autor-editora, ela é fria. Pois Você manda os originais. É muito comercial. Né? Há aquela revisão, às vezes prazos estabelecidos, e pronto, o livro chega. Com o processo do meu livro, e acredito que todos os autores da Bem Cultural, eu acompanhei cada passo do livro. Se tinha uma vírgula, uma dúvida sobre uma vírgula, eu era consultado, sabe? Então, todo o processo de capa. O rapaz que fez a capa, eu não conheço ele, eu nunca bati um papo com ele. Eu mandei um áudio, né, pelo WhatsApp, e ele captou perfeitamente a ideia. O revisor, sabe? Mas tudo a muito... tua ideia, você mandou um áudio, Eu mandei um áudio falando o que você queria. Eu gostaria demais. E ele transformou aquilo em arte, desenho. né? Em arte. Ele contextualizou, né? Foi muito, muito, muito perfeito. Ele foi mais além do que eu queria, assim. É uma coisa assim, sem você nunca ter... Eu acho que a gente vai tentar mostrar a capa do livro dele também. Vamos ver aqui, porque vale a pena. Olha aqui, o livro chama Entre Mentes. Entre Mentes. Olha, são contos. Vê se vocês conseguem captar aí. Ó. É uma pessoa, quer dizer, como se fosse assim uma sombra de uma pessoa, né? Andando numa estrada inteiramente isolada, né? Com uma luz lá no fundo, não é isso? A ideia que eu passei para ele que não necessariamente deveria ser homem ou mulher, um ser, né? Um ser pessoa, humano. Se você olhar bem, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, pode ser um idoso. É verdade. Essa é a ideia, essa era a ideia, ele captou perfeitamente. Muito interessante. E aí, como é que a gente fica nessa questão financeira? Vocês têm alguma... Você também, hein, gente? Vocês têm, assim, alguma perspectiva, vamos dizer assim, existe aquela coisa, não estou falando você, eu estou falando deles dois, existe aquela perspectiva, assim, de um retorno financeiro ou não? Qual é o mais importante? O que é mais importante? O que foi para vocês mais... O que vocês pensaram na hora? Eu quero botar essas ideias no papel para transmitir para alguém ou eu quero ganhar dinheiro em cima disso? Não, eu desde o momento que eu soube que o livro... Quando a gente fez a vaquinha, eu tinha certeza absoluta que ia conseguir o dinheiro. As minhas amigas na escola ficavam preocupadíssimas que não ia conseguir o dinheiro, eu tinha certeza absoluta que ia conseguir. E também isso, que nós vamos passear com o dinheiro da venda desse livro. Isso eu tenho certeza Mas, quer dizer, absoluta. você já está até idealizando um lucro para fazer o que com aquele lucro, né? Quer dizer, você já tem uma proposta de investimento desse dinheiro. A proposta é a gente passear com os alunos. Que beleza, parabéns. Cada livro que eu vendo, mais tanto, mais tanto. Mais tanto na Onde caixinha. que a gente vai poder ir? E você? É como eu falei, é como se fossem duas vidas paralelas, a vida do cidadão Márcio Avelino e a vida do escritor Márcio Avelino. Em momento algum eu pensei em lucro, sinceramente falando. É claro, se puder recuperar o investimento, muito bom, até porque para lançar outros. Né? A gente tem um livro de poesia pronto, estou em fase final de um romance, então seria muito bom. Mas Você gostou da experiência? O objetivo principal mesmo é você colocar aquilo que estava aqui dentro para fora, né? É uma realização, né? Você pega ele na mão assim. Hoje em dia é o celular. Para onde a gente vai, leva o celular. Para onde eu vou, levo o livro. Às vezes eu vou no centro, vou pagar uma conta, eu tenho que ir com a minha mochilinha, boto 2, 3 livrinhos e vou, porque eu posso encontrar um amigo, posso... Claro, uma coisa, é como se fosse um filho recém-nascido que você leva. Para onde você vai, você tem que levar. Né? Agora, eu vindo para cá, quando eu desci no alto da serra, eu encontrei um amigo lá de Piabetá, ele com a esposa dele, com a filhinha, e eu perdi o contato com ele. A primeira coisa que eu fiz, abri a mochila e dei o livro para ele.
Um amigo de longa data, acho que 13, 14 anos de amizade. A gente perdeu um pouco o contato. Então, quer dizer, é um filhinho recém-nascido. É verdade. Catarina, e você enquanto escritora? Você já se mostrou bastante a editora aqui, o sucesso deles dois. Me diz você como escritora, como é que você se sente? Então, eu sempre escrevi, trabalhei numa escola, né, na Escola Municipal Vila Felipe, que depois se transformou em Escola Dr. Rubens de Castro há bom tempo. E lá eu fiz 8 antologias com os meus alunos de escola pública. Os pais cotizavam a princípio, né? A gente dividia lá, quem vai ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazia umas campanhas, e nós lançamos um desses livros na Bienal do Livro do Rio de Janeiro há muito tempo. Nós levamos 80 alunos que estavam participando e eles entraram no corredor de autor, de um livro que eu organizei na minha casa. Nessa época, eu não tinha uma equipe, então eu fazia tudo. Eu fazia diagramação, fazia programação, inventava a capa e mandava para a gráfica só imprimir. E os alunos têm esses livros até hoje. Aí a coisa foi melhorando, né? Eu fui treinando fazer isso. Depois eu fazia tão bem, né? Bem para a época, que várias pessoas, assim, poetas, amigos, alunos que escreviam muito, foram me pedindo para organizar. Então eu fui fazendo esse treinamento, mas os meus livros mesmo eu não estava publicando. Eu publicava, às vezes, em antologias, como a gente fez na confraria. Mas teve uma época que eu falei, gente, eu tenho mais de 1000 poemas, eu tenho que fazer um livro. Aí eu demorei 2 anos selecionando 100 poemas para colocar nesse livro. Porque a gente começa a ler para publicar e começa a ser crítico, né? Não, isso aqui não está tão bom, isso aqui eu vou ter que trocar o final. E nunca acaba. Aí chegou um momento que eu pedi a ajuda de um amigo e a gente fez, então, o meu primeiro livro de poesia. Mas, depois disso, eu já tenho, então, agora publicados 3 livros de poesia, 4 livros infanto-juvenis, porque é a minha vida, né? Trabalhar também com educação, né? E eu gosto de contar. Tem um livro que eu acho muito interessante, meu, que eu amo, que é o Cantando e Contando os Sonhos de Dumont, que fala de Santos Dumont, história para criança. Tem o E Deus Criou o Mundo, o Manual de Bons Tratos, que eu acho que foi um projeto muito legal, que é uma cartilha do bem-estar animal, né, que a gente tem, ensinando a cuidar dos seus animais. Hoje é dia de São Francisco de Assis, e eu que tenho lá meus 12 gatos e meus 5 cães, ele é muito protetor, né, disso tudo. E agora eu estou com esse. Agora, sobre a pergunta que você fez para eles, da perspectiva de ganhar dinheiro. A gente quer recuperar, sim, porque depois que a gente lança um livro, todo ano a gente quer lançar livro, porque todo ano a gente está projetando, a gente passa a ser escritor. Mesmo que a gente já fosse escritor, nessa hora a gente se sente profissional da área, começa a produzir muito mais. A Jani já deve ter muito mais crônicas escritas, né? Porque aquilo te inspira. Cada elogio de uma pessoa, cada pessoa que leva teu livro, né? Mas o que ele te dá mais, além do dinheiro, é esse mérito cultural, né? Porque as pessoas também te veem diferente quando você é um escritor. Tem um respeito pela figura do escritor. E não a gente não faz isso, mas eu digo, gente, isso aí cada um com o seu quadrado, né? Mas é como se você tivesse um mestrado, um doutorado. Quando você chega e tem um livro publicado, para a gente, na nossa comunidade literária, isso faz uma diferença muito grande. Com certeza. E eu acho assim, a sorte diploma como de se fosse isso mesmo. E assim, eu acho que tudo na vida se encaixa, né, na hora certa. A Janir lançou esse livro, ela não pensava em maio em ter livro. O livro veio a partir de uma ideia de uma amiga nossa, que veio me perguntar se eu achava que podia ser. A gente organizou esse livro com tanto carinho. Ela se aposentou em agosto e lançou o livro em setembro. Agora ela pode só ficar viajando lançando o livro. Ela já tem vários eventos agendados, várias feiras. Ela vai lançar o livro dela, olha como é que ela está metida, em Portugal, em outubro agora, esse mês ainda. Ela vai conseguir... tudo pago? Como é que é essa história? Eu vou visitar meu filho, que está morando em Portugal. E a Catarina, que é sempre culpada de tudo, tem uma amiga lá em Portugal que trabalha com isso, com a literatura, com poetas. Então,
ela vai estar lá, eu também. Juntou a fome com a vontade de comer. Isso mesmo, Coração Alfabetizado em Lisboa. Vai para Lisboa. Dia 16 de outubro, olha só. Que beleza. Nem eu lancei livro em Portugal. Vai encantar os portugueses lá com essa nova forma de escrever. Pois é. Depois eu volto aqui para te contar. Pode, tá legal? Com o maior prazer. Quer dizer, então a busca se torna em torno do sucesso, não é? Em torno não é do. Mais financeiro, não, né? é do prazer sucesso. pessoal, de é do reconhecimento, orgulho. assim. O sucesso Né? de saber. Porque, tipo assim, né? Tá aqui, né? Fui eu que escrevi, tá tão bonito, né? Eu via, sempre admirava os livros nas livrarias, nas estantes da escola, nas estantes do centro cultural. Mas eu falo assim, agora eu também sou uma dessas, né? É muito importante isso. Aqui, livro de papel. O que vocês três sentem em relação a essa dúvida aí? Livro eletrônico ou livro de papel? Porque eu sou a favor do papel sempre, mas eu quero saber vocês, enquanto escritor, como é que isso aí faz? De papel, com certeza, né? Não é? Tem que pegar, assim... Não, e na hora de escrever também, agora com o negócio do computador, é no computador ou é na caneta? Não, Olha, eu vou confessar que eu só escrevo agora no celular, não é mais nem no computador. É mesmo? Aonde eu tô com o meu celular. Eu escrevi meus livros de crônicas, ele é todo escrito no celular. É mesmo? Porque aonde eu tô, ele está aqui pertinho, já ligo ele. Estou esperando no dentista, estou esperando, né, uma pessoa, estou no estacionamento do carro, eu já escrevo tudo ali. Nota, lista de supermercado, crônica, vai tudo junto. Eu já mudei para isso. Você não perde o fio da meada? Não perco. Eu tenho um bloco de notas para isso, né? Você? Eu já sou um pouco mais crítico em relação a isso aí. Eu não gosto mesmo de e-book, audiobook. Eu gosto mais do livro impresso, né? Sentir o livro, pegar ele na mão. E o processo criativo, ele vem muitas vezes a caneta primeiro. A caneta. Tem muita coisa escrita. Poesia, então, só sai a caneta. Depois que eu organizo nas pastinhas, no computador, caneta e papel. E você? O meu também. Agulha e linha? Como é que é? Agulha e linha, caderno e lápis. Escrevo a lápis que é para poder estar apagando, rabiscando. É assim. Que coisa interessante. Agora, Ana, você não quer ler um pedacinho de alguma coisa? Agora, sua, deixa eu só falar. Eu também eu escrevo no celular. Agora, eu gosto de livro físico. E isso não vai morrer, porque a maioria das pessoas que gostam de ler, gostam dos livros físicos. Então, a gente não vai largar isso. E tem muita gente querendo publicar livro. Então, por quê? Porque na hora a gente quer dar autógrafo. A gente quer que o livro vá para a casa das pessoas. Eu quero fazer essa entrega solene, tirar uma fotinha, entendeu? E não vai dar para fazer isso quando o livro for um audiobook ou um e-book. E é legal também você ter na sua casa uma biblioteca, né? Você, um cômodo da sua casa, você quer ler um poema, você quer reler alguma coisa, você vai lá, pega o livro na mão, né? Eu acho Você vai ótimo. até o seu... Você pega um café e você senta. É diferente, mas eu fico pensando que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, mas onde estão os teus livros? Porque você hoje mora num quarto e sala. Eu morava numa casa que tinha uma grande biblioteca. Onde estão os teus livros? Agora não tem mais livro, está tudo condensado aqui. Dei tudo. Eu digo, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Perdeu Olha, aquele grande prazer. Eu tenho uma sala na minha biblioteca, no meu escritório, que fica fechado, só eu entro lá. Eu tenho muito ciúme dos meus livros. Eu empresto até o carro, mas eu não empresto livro. Você quer um livro meu? Eu vou lá, xeroco, encaderno, gasto dinheiro e entrego, mas eu não empresto livro. Tenho ciúme danado. Pois é, eu acho que essa coisa é muito pessoal, né? Eu dou, assim, se tem um livro, por exemplo, semana passada eu dei um livro para um amigo, um livro que fala sobre métrica, rima, é um livro mais quase didático, e ele é um bom poeta, mas assim, ele não teve grandes oportunidades de estudar, uma vida muito difícil, então ele tem dificuldade com a sintaxe, com ortografia. Aí eu falei, eu vou te dar um livro, eu já li 2 vezes, então eu também não sei emprestar, ou eu dou ou eu não empresto. Porque quando você empresta, não volta. Não volta, então é melhor você dar. O Abel é formado em letras. Né? Por isso que ele fala bem. O Márcio Avelino ele é formado em letras. Tive a honra de ter um professor maravilhoso, vários professores, mas um em especial, Edson Sendim Magalhães. Ele é bidoutor, doutor em letras e doutor em filosofia, fala 17 idiomas, é uma figura incrível, cara. Incrível. Está escrevendo a gramática da busca do sentido, uma nova gramática. A gente tem a gramática normativa, a filosófica, e está escrevendo, acho que já acabou.
A gramática da busca do sentido. Ele se correspondia com Edgar Morin, por carta. É uma figura incrível. Aprendi muito com ele, muito, muito. Tenho 2 sonetos dedicados a ele. É uma leitura muito profunda, né? A gente costumava dizer em sala de aula, ninguém entendia muito ele, que ele começava a explicar, daqui a pouco ele estava falando em alemão. Ele não percebia, sabe, assim, ele já bem senhorzinho. Né? Aí, um desses sonetos, eu falo que, assim, que bom que eu consegui amealhar, pegar dele 10% só. Já bastou. Já bastou. Assim, foi um engrandecimento cultural muito grande para mim. Catarina, lê alguma coisa. Como que as pessoas, elas são influências na nossa vida, né? A gente tem que selecionar boas pessoas para a gente conviver. Claro. A gente cresce muito. Vou ler uma crônica, vai ser rápida. Mas eu queria que vocês pensassem se não é assim com todo mundo. Porque crônica, ela tem isso, né? As pessoas se reconhecem nela. A perfeição que não preciso. Não preciso acordar e ver tudo em seu lugar. Não preciso que o sol esteja ornamentando o céu, que a mesa esteja posta para o café e que não haja louça para lavar. Não preciso que a geladeira e a despensa estejam cheias do que eu possa desejar. Não preciso que o kit realizador de sonhos me seja entregue lacrado ou que as boas pessoas me sejam fornecidas em lista com autenticação de firma para eu selecionar. Não preciso que nada seja perfeito e nem possuir tudo, nem que todos ao meu redor sejam saudáveis, plenos, seguros, sem um tarja preta controlado para tomar. Eu preciso acordar cedo e ter um dia para preparar. Ser feliz de alguma forma e achar o sol, mesmo que precise fazer alguns deslocamentos para encontrar. Arrumar a casa, arrumar a louça, preparar o café da manhã com a esperança no olhar. E sobre os sonhos, só preciso tê-los, ter foco e criatividade, inclusive para sonhos novos a adotar ou mudar. E quero errar minha visão sobre as pessoas muitas vezes, mas nunca desistir de acreditar. Eu preciso poder cuidar dos seres, acalmar inquietações, manter a minha lucidez mesmo quando a loucura encontrar. Eu preciso viver e ter equilíbrio bastante para aceitar o que não tem a faculdade de optar. Eu preciso ter um coração gigante e que, desmedidamente imerso em gratidão, saiba amar. Eu preciso exatamente do que tenho, um destino que sigo a realizar. Muito bonito, não é, gente? Olha, e é a tal história, a crônica faz isso, você acaba de ler e começa a pensar, né? Isso. Aí ela faz com que você elabore aquilo que você leu na sua vida, no seu eu, dentro de você. O que é isso? Como é que eu me situo frente a isso que eu li? É muito interessante essa busca, né? Isso aí. Não é isso? Isso mesmo. Parabéns, Catarina. Eu Obrigada. Preciso elaborar o que você falou. Tá vendo? Porque outro dia eu estava falando com uma neta minha assim, elas acordam e deixam o quarto naquela super bagunça, né, como toda jovem, e eu disse para ela, olha, eu estava vendo a entrevista de um almirante americano que chegou a ser até ministro das Forças Armadas nos Estados Unidos, e no começo da entrevista a moça perguntou para ele como é que começou a desenvolver esse seu caminhar para o sucesso. Ele disse, fazendo a minha cama todo dia de manhã. Eu achei aquilo muito engraçado, um homem dizendo isso. Ele disse, porque a gente não deve deixar o quarto desarrumado. Enquanto a gente arruma o quarto, quer dizer, é claro que é uma pessoa bitolada, ele é militar, né? Claro. Mas a gente tem que dar os prós e o contra aí da história. Mas ele disse, enquanto eu arrumo o meu quarto, enquanto eu faço a minha cama, eu me projeto para o meu dia, eu organizo o meu dia. Na medida em que eu estou organizando os meus lençóis, eu estou organizando a minha vida naquele período. Dia, né? Do dia que vai começar. É interessante essa colocação. Quer dizer, é mais ou menos isso. Quer dizer, às vezes você coloca uma coisa no papel e o outro lê e começa a elaborar dali para diante. Isso é muito bom, né? É a gente que eu costumo dizer, todo mundo pode ser escritor, sim. Mas o que faz de um escritor um escritor? É a escolha das palavras, é a forma com que a gente fala e o que a outra pessoa também pode falar. Porque você conhece as mesmas palavras que eu.
Nós sabemos escrever as mesmas palavras, mas a forma que a gente organiza esse raciocínio é que nos torna escritores. E que marca o seu estilo de escrever, né? Isso aí. Porque cada escritor tem um estilo. Com certeza. Não é? E é isso que é interessante, até você poder ler vários escritores e comparar os estilos e saber qual é que você gosta mais, né? Porque te dá essa liberdade de escolha, né? Isso aí, a gente escreveu não é mais nosso, agora é de todo mundo, para cada um interpretar como quiser. Gente, olha, eu estou acabando meu tempo aqui com vocês, Sim. Foi um papo agradável. Adorei também, muito obrigada. Espero que todo mundo tenha Obrigada, gostado. Agora eu quero rapidinho, bate-bola aqui, deixa uma mensagem aí para os seus eleitores de escrita, porque são eleitores, né? Depois Catarina, depois ele. Para os meus eleitores, eu desejo que eles tenham o coração alfabetizado, que a gente só lê bem a vida se a gente fizer isso com o coração. Que beleza. Avelino, você? A mensagem que eu deixo é para ler, né? O conhecimento, ele nunca é demais, assim, ele te transforma, ele te faz uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, ele adquirir conhecimento. Eu vou trocar meu recado para um convite de novo, vou repetir, para estarem amanhã conosco lá na Boêmia, na Cervejaria Boêmia, que é o 4º espaço da Flise, Festa Literária da Serra Imperial. Márcia Avelino vai estar com Lázaro Cassara às 14 horas lançando os livros. Eu vou estar com Eduardo Soares e os nossos astrólogos às 16 horas. Janir vai estar lá e outros autores tantos. Venham comemorar a literatura com a gente. A gente só consegue ser leitor se a gente estiver perto dos escritores, né? Com certeza. E vão escolher os livros, não é? Essa escolha do livro também é uma delícia. Pegar o livro na mão, folhear assim, esse eu gostei, esse eu não gostei, esse eu tenho curiosidade, aquele eu não quero. Isso vamos dizer assim, é uma maneira de preencher o tempo de uma forma muito agradável e diferente desse negócio de Facebook, de vídeo, de série, de Papo televisão. reto, né? Papo reto. E etc, etc. Gente, muito obrigada Muito pela obrigada, atenção. Ana. Agradeço Muito a esses obrigada, três TVI. Obrigada. escritores que estão pontificando na vida literária de Petrópolis, que eles tenham maior sucesso, porque isso engrandece a nossa cidade. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Catarina, por esse trabalho de formiguinha que você começou a fazer e continua fazendo diuturnamente, tá? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada.